Boa noite, igreja. Bom voltar aqui a essa igreja, a igreja que, de uma maneira muito simples, de uma maneira muito própria, ela glorifica o nome de Cristo. E nessa noite, quando a igreja vai participar da mesa do Senhor, o que nós vamos tratar nessa noite com a igreja não é sobre a ceia, mas nos leva a uma reflexão, porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 10, Paulo faz uma advertência à igreja de Corinto, uma advertência muito forte para mim, para você e para aquele momento que ele falava para a igreja. Paulo vai dizer para os Coríntios, lá em capítulo 10, no verso 21, olha, vocês não podem participar da mesa do Senhor, vocês têm que se decidirem se vocês vão participar da mesa do Senhor ou da mesa dos demônios. Forte, né? Um pastor fala isso para a sua igreja. Mas, meus irmãos, nós vivemos um tempo hoje onde você se depara com algumas notícias que nos assustam. A mídia, as redes sociais, essa semana anunciou que uma cantora secular comprou uma igreja para sua pastora. Eu confesso a vocês que eu fiquei impactado com tal notícia. E nós sabemos a prática de vida dessa pessoa. E eu fico pensando que cristianismo é esse que vai ser pregado numa igreja. A igreja, ela não é de homem nenhum. A igreja foi comprada com o sangue precioso de Jesus. Essa igreja aqui não é do pastor Denilson. Essa igreja aqui é de Cristo. Cristo é o cabeça dessa igreja. Então, quando você ouve uma notícia onde você fala que foi comprada uma igreja, em nome de Jesus, meus irmãos, essa igreja não é de Cristo. Não é de Cristo. Porque a igreja ela foi comprada com sangue precioso do Cordeiro, sangue imaculado, o sangue que foi derramado para que eu e você pudesse ter livre acesso ao Pai. Então a gente vive um tempo hoje de um cristianismo que ele passa quase globalmente por um processo de secularização. E esse processo, meus irmãos, ele tem alcançado a mente de alguns cristãos que tem causado uma espiritualidade deformada. Uma espiritualidade deformada, porque essa secularização tem levado alguns a caminhos que não são caminhos que vão nos levar ao Pai, não são caminhos pavimentados pelo Senhor. O seu caminho, ele é pavimentado pelo Senhor? Se for, você diz um amém, meus irmãos. Amém. Amém. Nós precisamos, os nossos caminhos, eles precisam ser pavimentados pelo Senhor. É pelo Senhor, meus irmãos. A igreja de Cristo, a igreja batista da Água Branca, ela precisa ser pavimentada pelos caminhos do Senhor. E os poucos dias que eu venho aqui nessa igreja, eu vejo a palavra sendo pregada, a exortação vindo da parte do púlpito. Agora basta que eu e você sigamos ou não. É uma decisão pessoal. E infelizmente nós estamos há uma semana aí do carnaval, uma festa que dá vazão à carne. E quantos têm participado dessa festa e que se dizem servos de Cristo Jesus? Não combina, meus irmãos, não combina. Não combina. A igreja precisa tomar uma posição nesse tempo que a gente vive hoje. A igreja precisa dizer para que veio, para que veio. E nós viemos, meus irmãos, em nome de Jesus, para anunciar que só Cristo salva, só no nome de Cristo há poder. E essa igreja que precisa, meus irmãos, fazer isso sou eu e você, não é esse templo, não é essa construção. A igreja de Cristo somos nós, os servos de Deus, aqueles que dizem que professam a fé em Cristo, o Cristo ressurreto, a ceia que nos traz a esperança que um dia estaremos com Ele um dia.
Essa é a fé que nós precisamos ter no nosso coração, no nosso modo de vida, no nosso estilo de vida. Estilo de vida. E Paulo ele vai trazer algumas orientações para mim e para você nesse texto. Abra sua Bíblia, por favor. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, do verso 1 ao verso 7, Paulo vai trazer 3 pontos, porque alguns do seu tempo se afastaram de Deus, porque alguns do seu tempo trilharam caminhos errados. Diz assim na minha versão, 1 Timóteo, capítulo 1, do verso 1 ao verso 7, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do nosso Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertir a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se detenham as fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim eu faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns se entregaram às vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo o que dizem nem o que afirmam. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Paulo está diante da igreja de Éfeso. Ela pode ter sido contaminada pelas mesmas heresias que ameaçavam a igreja de Colossos. O ensino que, para ser aceitável por Deus, era necessário que a pessoa descobrisse certos conhecimentos ocultos e adorassem a Deus. Está lá em Colossenses, capítulo 2, do verso 8 ao verso 18. Paulo, com certeza, ele estava advertindo a igreja de Éfeso, justamente porque a igreja de Colossos estava vivendo esse mesmo clima. E sabe, meus irmãos, hoje não é diferente do tempo que a gente vive, hoje no século 21, como o pastor Denilson precisa orientar a igreja a andar por caminhos que levem ao Senhor, porque igrejas que dizem que professam em Cristo, estão trilhando os caminhos de genealogias, meus irmãos, ensinos contrários à verdade, contrários àquilo que a palavra vem a nos ensinar, tirando texto, versículo como pretexto para defender os seus ideais, as suas ideologias, e isso tem causado muita deformação espiritual na vida de algumas pessoas. Certa ocasião eu conversava com um jovem agora há pouco tempo, e ele falava algo sobre o ministério pastoral feminino, e eu coloquei a minha posição, e ele falou: mas pastor, será que a Bíblia não foi escrita por homens machistas? Eu falei: misericórdia, meu irmão, misericórdia, misericórdia. Ensinos, meus irmãos, que estão aprendendo por aí, são esses ensinos, pastor Denilson, que estão ensinando nas igrejas aí fora, igreja que coloca uma bandeira, essa igreja é de Cristo, mas não é de Cristo. Será que Paulo, se ele fosse pastor nos dias de hoje, ele não ia dizer para algumas igrejas: vocês querem servir a mesa do Senhor ou a mesa dos demônios? Por isso, meus irmãos, por essas falas, por essas colocações que alguns têm dito, têm falado, e isso tem levado algumas pessoas a se desviar cada vez mais daquilo que o Senhor quer para a sua vida. Fábulas e genealogias, Paulo vai falar, são mitos gnósticos, doutrina das emoções. Como nós temos vivido uma ditadura do emocionalismo nos dias de hoje. Como, pastor Denilson, dou graças a Deus, porque o culto que essa igreja tem aqui, que é a igreja que oferece ao Senhor, é o culto dentro de uma racionalidade.
e não de um emocionalismo exacerbado que leva as pessoas a tais práticas que às vezes você começa a observar que algumas coisas ali começam a perder a sua razão. Você é movido, brinquei outro dia, pastor, sobre os nossos velhos tempos de criança. Tudo que seu mestre mandar, faremos todos. Se não fizer, pastor Denilson vai dar um bolo. Sabe por quê, meus irmãos? O dirigente, ele está aqui na frente, olhe para o seu irmão, dê um abraço no seu irmão, levante a sua mão, bota a mão na orelha e começa a ter esses tipos de prática no culto, meus irmãos. Aonde você é levado a um emocionalismo, aonde você começa a perder a ênfase para que você veio. E nós viemos aqui para glorificar a Deus, como fizemos nessa noite, para adorar ao Senhor, para glorificar o nome do Senhor, para dizer que o Senhor é o nosso socorro bem presente, na hora da angústia, na hora da tristeza, na hora da dor, meus irmãos. É para isso que a igreja veio. A igreja não veio aqui para fazer circo, teatro, levante a mão, olhe para lá e faça isso, faça acolá, pula, dança. Não, não. O culto é para glorificar ao Senhor, meus irmãos. O culto é para dizer que Ele é santo, santo, santo. É para isso que a igreja veio. É isso que a igreja tem que ter sua identificação, meus irmãos. Mas, infelizmente, nós temos visto a doutrina das emoções, fábulas e genealogias, fábulas e genealogia. Paulo está exortando a igreja de Corinto aqui. E é a mesma palavra para nós nessa noite, meus irmãos. Paulo está nos exortando, a palavra está nos exortando, e ele vai dizer: mitos judaicos, fábulas judaicas, geralmente usada para justificar o comportamento imoral. Fábulas judaicas. As fábulas judaicas eram justamente para justificar comportamentos imorais. Comportamentos imorais. Será que isso existe hoje, meus irmãos? Acho que não, né? Será que algumas defendem algumas ideologias, alguns líderes, alguns pastores defendem algumas fábulas judaicas nas suas igrejas para justificar algumas práticas imorais? Mas Paulo está exortando justamente a igreja nesse sentido e advertindo a Timóteo que ele tivesse cuidado. As ciências sociais, meus irmãos, ela tem tomado a precedência sobre a palavra de Deus. A psicologia, a antropologia, a sociologia, elas se tornaram influências primárias dos púlpitos. Os púlpitos estão deixando de pregar a palavra de Deus para pregar psicologia, para pregar algumas práticas das ciências sociais. E isso, mais uma vez, tem causado deformidade espiritual na vida de algumas igrejas, na vida de algumas pessoas. E isso nos preocupa. Mas Paulo, ele vai explicar que a causa de alguns do seu tempo se enveredarem por caminhos errôneos foi de ter abandonado os ensinos da palavra de Deus. Eu quero pensar com os irmãos, segundo Paulo, a orientação de Paulo, em 3 causas que nos levam a nos distanciar da comunhão com Deus. 3 causas, meus irmãos, 3 práticas que nos levam a nos distanciar da comunhão com Deus. A primeira que Paulo vai dizer está no verso 5, ele fala de pureza de coração. Pureza de coração. Igreja, nós precisamos fazer um inventário moral da nossa vida e descobrir o que é que nos afasta da comunhão do Pai. Você já fez um inventário da sua vida? Será que eu já fiz esse inventário da minha vida? O que é um inventário? É você realmente levantar tudo aquilo, né, que você tem, o que você adquiriu nessa tua caminhada cristã. Será que nós temos feito isso? Estamos diante da mesa do Senhor. Paulo, no capítulo 11 de Coríntios, ele vai dizer justamente isso: examinai o homem a si mesmo. Examinai o homem a si mesmo. Não é o pastor que vai examinar cada um que está aqui nessa noite para participar ou não da ceia, é você mesmo. E Paulo vai dizer, meus irmãos, justamente isso, que a primeira causa que nos afastam da comunhão de Deus é a pureza de coração.
pureza de coração, precisamos fazer um inventário moral da nossa vida e descobrir o que é que nos afasta da comunhão do Pai. Jesus, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, do 20 ao 23, ele vai dizer que o que contamina o homem é o que sai do interior do coração, e ele vai listar aqui algumas coisas. Jesus, ele vai dizer dos maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, homicídios, furtos, avareza, maldade, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba. Tudo isso, meus irmãos, o que nos contamina é o que sai do nosso coração. O que tem sido o seu coração? O seu coração tem sido um depósito de coisas que nos afastam de Deus, ou o teu coração tem manado águas vivas, águas que brotam do trono do Senhor, Obrigado, meu irmão. Entende, irmãos? Paulo vai dizer isso lá em Atos, no capítulo 7, quando Estevão faz a sua defesa diante do Sinédrio. No verso 5 ele vai dizer: homens de dura cerviz, incursisos de corações e ouvido. Incursisos de coração, pessoas que realmente estão com o coração fechado, dominicalmente estão na igreja, quarta-feira estão na igreja, participam de todas as programações da igreja, mas está com o coração fechado para aquilo que tem sido pregado, para aquilo que tem sido anunciado, para aquilo que tem sido ensinado. Em nome de Jesus, igreja, nessa noite, que o Senhor possa ministrar no seu coração, que o Senhor possa invadir não, que o Senhor não invade, que o Senhor possa entrar no seu coração, que o Senhor possa mudar o seu coração nessa noite, entendendo que essa palavra não é do pastor Marcos Vinícius, mas é a própria palavra de Deus que está sendo lida e aplicada primeiramente na minha vida e na vida dos irmãos também. Paulo vai apontar justamente isso. Olha, o que levou alguns dos nossos a se afastarem da comunhão de Deus foi justamente a pureza de coração. Mas Paulo, ele ainda aplica uma segunda verdade aqui, dentro do próprio versículo 5. Ele fala de uma boa consciência. Primeiro ele fala do coração, e aqui ele fala da boa consciência. Sabe, irmãos, a batalha ou derrota, ela acontece na nossa mente, por tudo que fazemos, é fruto dos nossos pensamentos, e esses pensamentos, eles vão resultar em hábitos do que pensamos. Os nossos pensamentos, eles vão produzir hábitos na nossa vida. O que são hábitos? Quais são os seus hábitos? Quais são os meus hábitos diante de Deus? Os nossos hábitos, meus irmãos, eles dizem muito quem somos, o que acreditamos, o que vivemos, o que somos, como andamos, como nos portamos, como falamos. Se você plantar em pensamento, você colherá um hábito. Se você plantar um hábito, você colherá um caráter. E se você plantar um caráter, você vai colher um destino. Preste atenção. O que você plantar na sua mente, você vai colher um hábito. E o que você plantar no seu hábito, você vai colher um caráter. E o seu caráter vai determinar o seu destino. Falamos em pavimentação que nos leve ao céu. Você quer ter uma vida pavimentada pelo Senhor? Cuidado o que você tem colocado na sua mente, porque a sua mente vai produzir hábitos de igreja. Igreja, preste atenção. O seu pensamento vai produzir hábitos. Quais são os hábitos que você tem na sua fala com seu pai, com a sua mãe, com seu esposo, com a sua filha, com a sua esposa, com seus irmãos de igreja? Com seus irmãos de igreja. O pastor falou hoje pela manhã, ele deu um resumozinho aqui sobre comunhão, sobre amor, sobre tolerância. O que você tem plantado, igreja, na sua mente?
A sua mente vai produzir hábitos, e esse hábito vai surgir caráter, e esse caráter vai definir o seu destino, igreja. É isso que o Senhor quer falar para a igreja nessa noite. É isso que o Senhor tem para ministrar no meu coração e no coração da igreja. Por que vivemos hoje um evangelho, tantos evangélicos nesse Brasil, e o Brasil não muda? O Brasil está cada vez pior, as coisas estão cada vez pior. Por quê, meus irmãos? Porque não temos plantado coisas boas na nossa mente. A igreja de Cristo não tem plantado coisas boas na mente, e os hábitos estão aí, para todos testificarem que estão lá fora, todos testificarem, esse irmão faz parte da igreja, esse irmão é Cristo, ele é crente em Jesus Cristo. É esse o testemunho que ele dá. O irmão que fala palavrão, que mente, o irmão que adultera, que trai a mulher, que trai o marido, que furta a empresa que trabalha. Que é isso, igreja? Não é isso que Cristo quer da sua igreja, não é isso que Ele quer de mim, nem de vocês nessa noite. O que Ele quer falar para mim e para você nessa noite, igreja, é que nós precisamos plantar coisas boas na nossa mente. Paulo falou que alguns se afastaram da comunhão com Deus, porque não tinha pureza de coração e não tinha uma mente saudável. Uma mente saudável. Não espere colocar lixos na mente e desejar ter ações puras e limpas, não. Em sua teologia do desperdício, Russell Shedd, ele lembra que toda vez que alguém não utiliza toda a sua energia mental refletindo para a glória de Deus, ele comete o pecado do desperdício da energia mental. Toda vez que você não utiliza a sua mente para glorificar a Deus, há um desperdício da energia mental da sua vida. Lixos. Quantos lixos? Pessoas têm se despertado para isso, para coisas que não edificam, informações que não edificam, assuntos que não edificam, programas de televisão que não edificam, rede social que não edificam, lixos. Quantos têm se alimentado de lixos? Mas Paulo está dizendo que isso foi um dos motivos que alguns do seu tempo perderam a comunhão com o Pai. Sabe, meus irmãos, Deus, ele denuncia o irracionalismo nos tempos de Isaías capítulo 1, verso 5, uma prática de vida dissociada dos princípios da fé. Ele vai dizer: toda a cabeça está enferma, todo o coração fraco, o povo não estava pensando bem, tão pouco sentindo bem, era uma religiosidade vazia que gerava ojeriza ao Senhor. Doente da cabeça, fraco do coração, e que gerava ojeriza ao Senhor, cultos que o Senhor não aceitava, Em nome de Jesus, Igreja Batista da Água Branca, que o Senhor ministre no nosso coração, que o Senhor fale ao nosso coração de uma maneira clara, que nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos à voz do Senhor. Como precisamos ouvir a voz do Senhor, meus irmãos. Como precisamos, temos ouvido tantas vozes nesses dias de hoje, mas precisamos ouvir a voz do Senhor. Caminhando já para o final, ele fala de uma terceira causa que separa, que levou alguns homens a se separarem da comunhão com Deus. Está lá no verso 5 ainda, ele fala: uma fé sem hipocrisia, uma fé genuína, em lugar de retenção. Em tempos de seca espiritual, devemos confiar pacientemente nas promessas de Deus. Paulo vai dizer lá em Tessalonicenses, ele vai dizer: tristeza sobre tristeza, mas em tudo fui assistido pelo Senhor. Tristeza sobre tristeza, meus irmãos, mas em tudo, Paulo vai dizer, em tudo eu fui assistido pelo Senhor. Genuína fé, fé sem hipocrisia. E Paulo ele tem essa verdade inserida lá no Tessalonicenses. Ter uma fé, meus irmãos,
Genuíno é ver o invisível, ouvir o inaudível, é imaginar o inimaginável, é confiar incondicionalmente no Senhor. Isso é uma fé genuína. Alguns se afastaram da comunhão com Deus justamente porque não colocaram a sua fé, não depositaram a sua fé aos pés de Cristo, confiando que nele reside todo o poder. Em Cristo reside todo o poder, meus irmãos. Temos buscado tantas coisas nesse tempo de hoje, tantas coisas, tantos eventos, mas temos esquecido de colocar a nossa fé aos pés de Cristo. O pastor Denilson falou de depositar algum tempo aos pés de Cristo em oração. Como a igreja precisa orar mais, meus irmãos, como a igreja precisa orar mais. E mais uma vez eu falo, não quero ser repetitivo, a igreja não é esse templo, a igreja é cada um de vocês que está sentado aqui, que representa a igreja de Cristo. Como a igreja tem orado pouco nesse tempo, como a igreja tem orado pouco, tem buscado pouco ao Senhor, e Paulo vai dizer justamente isso, que uma das consequências foi deixar de ter uma fé genuína. Gosto muito de uma expressão de Jó, lá no capítulo 19, no verso 26, quando Jó vai dizer: e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Jó não está falando aqui de vida eterna, Jó está falando da vida presente, quando ele fala isso: depois de consumida a minha pele, eu ainda em minha carne verei a Deus, ainda nesse corpo mortal eu veria a Deus. E a gente vê lá a mesma declaração de Jó, já no final do seu livro, no capítulo 42, no verso 25, no verso 5, ele fala: com o ouvir dos meus ouvidos ouvia, mas agora te veio os meus olhos. Jó conhecia Deus de ouvir, Jó era um homem temente a Deus, Jó se desviava do mal, mas Jó ainda não tinha visto o poder de Deus. Ele não conhecia pessoalmente o poder de Deus na vida dele. Quantas pessoas hoje têm terceirizado a fé, meus irmãos? Pessoas que depositam a sua fé em tudo, em todos, menos em Cristo. Não, eu vou pedir que o pastor Denilson ore por mim porque eu vou ficar curado. Sim, mas você pode orar ao Senhor, você tem o livre acesso ao Pai. Cristo, ele rompeu o véu já não separa mais. Nós temos livre acesso ao Pai, meus irmãos. Por quê? Porque Deus abriu mão do seu Filho unigênito para que a gente pudesse ter acesso a Ele. Jesus é a ponte que nos leva ao Pai. E Jó, ele faz essa declaração: antes os meus olhos te conheciam, meus ouvidos te conheciam de ouvir, agora os meus olhos te veem. E ali Jó experimenta a cura, Jó experimenta justamente, ele tem tudo de volta do que foi privado. Jó experimenta o amor de Deus na vida dele. Sabe, igreja, você quer experimentar o amor de Deus na sua vida, meu irmão, minha irmã? Se aproxime de Deus. Cuidado com o seu coração. Trabalhe no seu coração. Não faça do teu coração um entulho de amargura, um depósito de amargura, um depósito de ódio, de inveja, de rancor, de vingança. Como temos crentes vingativos, meus irmãos, como temos crentes vingativos. Aquele irmão falou aquilo para mim, ele vai ver o que vai acontecer com ele, ele que não se cuida não. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, que você possa ser curado disso nessa noite, que o Senhor possa curar o teu coração, meus irmãos, para que você não venha perder o contato, a comunhão com o Pai. Mas ele fala ainda da mente também. Cuidado com sua mente, cuidado com sua mente, plante coisas boas na sua mente, para que seus hábitos sejam saudáveis diante dos homens e diante de Deus. E uma genuína fé, uma fé que você confie incondicionalmente no Senhor, independente do tamanho que seja o seu problema, você confie no Senhor. A gente tem a experiência de Daniel. Daniel, ele preferiu ir para a cova dos leões do que deixar de orar a Deus. Alguns historiadores, pastor Denilson, vão dizer
que naquela cova tinha mais de 100 leões, mais de 100 leões, e ele não foi nenhum arranhão, ele sofreu. Quando os governadores são jogados naquela cova, vão dizer que eram 120 governadores, os que traíram Daniel, que denunciaram Daniel, ele e suas famílias, e foram eles, todos eles tragados pelos leões. Daniel não abriu mão da sua fé, meus irmãos, como nós temos aberto mão da nossa fé por coisas tão pequenas. Às vezes estamos no meio dos nossos amigos de trabalho, se escondemos até de dizer que somos crentes em Jesus Cristo por vergonha. Queremos participar das conversas que não edificam, não declaramos que somos filhos de Deus, que somos servos de Deus. Somos crentes que, meio a tantas coisas que nós temos vivido nesse mundo, não temos feito diferença, mas que em nome de Jesus, que nessa noite você possa entender o que Deus ministrou ao meu coração e ministrou ao coração da igreja. Eu quero concluir, meus irmãos, com uma palavra ainda do apóstolo Paulo, escrevendo lá no 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 5, o Senhor encaminha os vossos corações no temor de Deus e na constância de Cristo. Que o Senhor encaminhe os vossos corações no temor de Deus e na constância de Cristo. Seja constante em Cristo, seja constante em Cristo. Se queremos, meus irmãos, desfrutar da comunhão com o Pai, a perfeita harmonia entre fé e razão, cabeça e coração, é fundamental para a geração que vive nesse tempo. Pureza de coração, boa consciência e genuína fé. Essa é a orientação que Paulo nos dá nessa noite, para que a gente possa continuar desfrutando da comunhão do Senhor. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor fortaleça a fé de cada servo dele que está aqui nessa noite, que o Senhor possa te ajudar. Se há algo nessas 3 áreas na sua vida que você precisa trabalhar, em nome de Jesus, peça ao Senhor que Ele vai cuidar, peça ao Senhor que Ele vai te ajudar, peça ao Senhor que Ele vai te reaproximar dEle, Ele vai te trazer de volta para junto dEle, e pasme você, meus irmãos, Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar de você, e o cuidado do Senhor, meus irmãos, não tem dimensão, o cuidado do Senhor não tem dimensão, é um cuidado sobrenatural que a gente não consegue entender. Que o Senhor abençoe a igreja. Amém, meus irmãos?